Se existisse uma novela mexicana que foi transformada em anime, colocada para esse formato, com certeza se tornaria algo como JoJo's Bizarre Adventure. Inclusive, me impressiona que JoJo nunca tenha passado naquela programação da tarde de novelas mexicanas da SBT, porque encaixaria perfeitamente. É um dramalhão mexicano com personagens grandes, bonitos, sensuais, músculos muito gulosos, os cenários todos extravagantes e, é claro, o jeito de falar. Dio, eu vou fazer você pagar por tudo que fez com a minha família. E o Dio respondendo, ora, Jonathan, então eu quero ver se você consegue fazer isso. E sinceramente, eu adorei, gostei de JoJo desde o primeiro momento. Eu não lembro a última vez que eu assisti algo tão original, tão autêntico, em todos os traços, em todas as falas, em todos os olhares, em todos os cenários. JoJo é muito original e é muito nonsense também, o que eu acho muito perfeito. A gente já começa com o acidente do foi carroça pra cá, carroça pra lá, 1800 e pouco, cheio de doença, cheio de um monte de coisa. E aí um velho chega e salva o pai do que a gente vai conhecer, que é o Jonathan. E aí fica com uma dívida, e aí o filho desse cara, que é o Dio, ele vai lá cobrar essa dívida e fala, ô senhor, ó, meu pai salvou tua vida, tu não ia estar aqui se não fosse eu, então me dá aí, ó, deixa eu morar aqui, me dá dinheiro, me dá um monte de regalia. E assim, Dio e Jonathan Joestar, o primeiro JoJo que aparece pra gente, que esse apelido também é muito bom, a fonética dele, cara, maravilhosa de falar. Eles começam a meio que se aproximar, só que não de um jeito bom. Você pensa, se aproximar é amiguinho, somos todos amigos, olha só que coisa feliz, o arco-íris maravilhoso. Não, os dois têm uma relação de ódio, principalmente por parte do Dio. O Jonathan tenta, cara, aquele cara bonzinho que tenta ficar junto, só que o Dio não, cara, ele é raivoso, ele tem muita, assim, sente que tem muita injustiça em relação à vida de merda que ele teve desde a infância e a vida maravilhosa que o Jonathan teve desde sempre. E aí, nesse sentido, como eu já falei antes, cara, assista dublado. A dublagem de JoJo tá maravilhosa. E assim, o anime, ele já tem um certo exagero em certas falas, né? A cara dos personagens é muito expressiva. Quando eles choram, por exemplo, aquele rio de lágrimas, né? Agora, JoJo vai mais além nisso. Porque, como eu te falei, as falas exageradas, principalmente essas de, né? Eu vou acabar com você, você vai ver só o que está acontecendo. Elas são mesmo mais exageradas e muitas vezes passam essa ideia nonsense para que nos momentos que seja sério, fique ainda mais engraçado. Então, quando um personagem ele tá pensando de maneira muito séria numa estratégia de luta ou na situação que tá acontecendo, isso deixa ainda mais interessante, porque JoJo sempre tem aquela coisa de que tá sério, a situação é muito séria, tipo, muito séria mesmo, e aí vem algo na nossa cara, pá, que a gente não tá esperando e a gente dá muita risada. JoJo é muito bom na sua comédia porque consegue quebrar muito a nossa expectativa. As brincadeiras, as piadas vêm quando a gente menos está esperando. Aí beleza, no meio dessas tretas todas, Jojo e Dio dão uma trégua, eles vão ali pra faculdade, né? E pelo amor de Deus, eu acho que os caras comiam fermento de manhã à tarde à noite, de manhã à tarde à noite, porque, mano do céu, eles ficaram muito fortes. Na verdade, em JoJo, como eu falei, tudo é grande. Até as personagens femininas, né, que mulheres são mais baixas que homens geralmente, elas me fazem sentir muito baixinho. Eu tenho 1,67 m e tudo é gigantesco, cara. As mulheres também são marombas, são fortes pra caramba. O traço, assim, bem rígido, né, principalmente do rosto e tal, que é característico de JoJo. Eu fico falando assim, meu Deus, eu sou baixinho, eu sou um próprio Tom Tata lá que eu dublei em Dressrosa. Isso aí não dá não, pelo amor de Deus. E é bem uma cena que eles estão jogando futebol americano, né, o rugby, algo assim, e pô, eles estão arrebentando todo mundo e o Dio tá fazendo que é amiguinho do Jonathan pra depois apunhalar ele pelas costas. E só vai ficando melhor, mano. O Jojo, né, o Jonathan, ele começa a gostar de uma menina chamada Erina, toda quietinha e tal, e que a história dá a entender que é o famoso BVL, ou BV, ela nunca deu nem um selinho em ninguém, nunca beijou. E aí o Dio quer afetar o Jonathan de todas as maneiras. O que o cara vai lá e faz? Ele rouba um beijo da Erina que não tá nem esperando. Então o Dio é um grandíssimo filho da p... Porque além dele fazer uma coisa ali que a mina não queria forçar ela a fazer isso, ele ainda, mano, até o BV da mina que o Jonathan gosta, ele tira, cara. E o Jonathan, claro, fica muito pistola com tudo isso e fala, mano, foda-se, eu vou lá cobrar o Dio, não vai ter como. Então ele briga com o Dio, e aí ele descobre que o Dio tá planejando que o pai dele morra, né, de vingança e tal, por tudo que aconteceu. E nem é tanto vingança assim, né, o Dio que é perverso mesmo, assim, na sua natureza. E toda essa parte 1 de JoJo é muito bem construída, cara. Ela se propõe a ser esse dramalhão, essa rixa entre Dio e Jonathan, e vai até o final nisso. E o Jonathan é muito legal a transformação dele, porque ele é muito
muito, muito bonzinho. O Jill, ele não se transforma tanto, né? Ele é mais perverso e essa perversidade aumenta. Agora o Jonathan era um personagem muito bonzinho, tá? Acreditava na bondade dos outros e ele meio que vai entendendo que beleza, ele pode ser bonzinho, mas cara, ele tem que ser menos ingênuo em relação a certas coisas, né? Tava na cara que o Jill queria apunhalar ele pelas costas faz tempo. E aí ele foi lá atrás do cara, né, que tava fazendo um remédio que tava envenenando o pai dele, que era tudo assim o Jill que tava combinando. E aí chega o momento em que ele vai lá pra cidade, né, pro submundo onde o Jill conseguiu essa substância estranha na Inglaterra, a cidade. Realmente eu não tô lembrando agora qual que é, mas o país é a Inglaterra. E aí lá ele dá um showzinho. Ele mostra todas as habilidades dele de luta e tal, e fala com honra. E aí temos um personagem que é muito bom. É um personagem que é muito bom, que é o Speedwagon. O Speedwagon, até esse nome que já é legal de falar, ele entra na história de vez, porque ele ali é um criminoso, que tenta até, né, passar a perna ali no Jonathan, pegar um dinheirinho dele, mas não consegue e fica impressionado com as habilidades e com a honra e com a sensualidade do Jonathan. E nesse momento a história fica muito legal, porque Jojo, como eu falei, é um dramalhão mexicano, então ele já tem um narrador que entra muitas vezes na história, mas o Speedwagon, ele entra pra fazer esse papel mesmo de contar pra gente como uma pessoa ali que não tem um Ramon, que não é grandão. Na verdade ele é, porque eu falei que todo mundo é, mas comparado ao Jonathan e ao Jill e aos outros guerreiros que aparecem, o Speedwagon é um cara comum ali. Então é pra passar esse tipo de visão pra gente, entendeu? Até porque depois o Speedwagon tá em todas as tretas que aparecem e ele não faz porra nenhuma. Realmente o Speedwagon, ele só fica ali olhando. Tem uma luta, inclusive, que ele pega um bastão assim, ele tenta fazer um negócio, mas ele já para no meio. Alguém fala alguma coisa e já para. Então, o papel do Speedwagon é passar pra gente a visão de uma pessoa comum dentro daquela situação e muitas vezes falar o óbvio. Porque num dramalhão mexicano é o óbvio que é falado, é o óbvio que é mostrado muitas vezes. Por exemplo, tá rolando uma situação em que alguém tá brigando. Aí ele, meu Deus, o que está acontecendo? Isso é uma briga? Não, Speedwagon, não é uma briga, isso é os caras se abraçando, se amando. Eles estão se amando, eles estão se beijando, eles estão rolando no chão juntos. Claro que não, né, Speedwagon? Mas mesmo assim eu gosto dele. E dá pra perceber que isso aí não é burrice do autor, não é idiotice. Nossa, botou um cara pra falar o óbvio. Isso se segue na parte 2 e 3 também. Vai ter alguém ou falando óbvio, seja o narrador ou alguma outra pessoa. E faz parte de Jojo, cara. Ilustra muito bem. Não me incomoda, de verdade, narrativamente falando. Aí o Jill é descoberto e, cara, esse maluco tá ferrado. Ele tá ferrado, todo mundo lá, pronto pra acabar com ele, prender ele. Aí ele mete a máscara de pedra de uma vez por todas e fica super fortão. Aí ele fica B10, fica mais sensual ainda, mais perverso e dá ruim, né? Dá ruim porque o Jill sai vivo de toda a situação, que ele tá super poderoso e começa a fazer o caos. Inclusive o Speedwagon tava lá também, né? Pra contar tudo do lado do Jonathan, mas como eu falei, não conseguiu fazer porra nenhuma, até porque ele não consegue usar Ramon, né? E aí entra na história o Zeppelin, com um bigode que eu sinceramente gostaria de ter, mas a minha barba não cresce de jeito nenhum, e também uma cartola. E o Zeppelin é brabo demais, cara. Eu gostei muito desse personagem. Ele já chega ensinando para o Jonathan como usar o Ramon. E o Ramon, o que é isso? É você usar a sua energia vital, a sua respiração para fazer as suas veias, né? A sua circulação sanguínea agir de um certo jeito que você consegue gerar uma energia que tem ali traços da mesma energia do sol, né? Do mesmo brilho solar. Ou seja, Demon Slayer copiou Jojo, porque Jojo vem bem antes de Demon Slayer. Ô, Demon Slayer, o que é isso? Tá copiando a respiração de Jojo, aí vai meter forma, vai ter sei lá o quê? Mas eu sei que a respiração tu copiou de Jojo, Demon Slayer, que feio. Pelo menos dá os créditos na legenda, né? Brincadeiras à parte, a gente sabe que esse tipo de poder sempre tem nos animes e sempre vai ter de alguma maneira ou outra, seja a energia pela respiração, seja a energia pela concentração. Mas enfim, aí nessa hora eu fiquei muito empolgado, eu falei, porra, vai vir um arco de treinamento foda, vai vir um arco de treinamento maravilhoso. Só que eu esqueci que é Jojo. Esqueci que é Jojo. Cara, não faria sentido um arco de treinamento super extenso em Jojo. Não faz, mano, não faz. Porque os caras, eles ficam super fortes do nada, eles tiram habilidades ali da bunda. Então, assim, não faria sentido. Então eu falei, porra, não vai ter arco de treinamento nenhum. E é isso. O Jonathan se concentra ali meio segundo, 2 segundos, e já consegue usar o Ramon de uma maneira surpreendente. De uma maneira que o Zepp, ele demorou 35 anos pra aprender. E é isso. Eles vão atrás do Jill, que dominou uma vilinha lá, arrebentam uns guerreiros e tudo mais. O Zepp, ele se esforçando pra cacete, e aí o Zeppelin, ele vai lá e morre. E ele morre de um jeito que só poderia ser Jojo. Meu Deus, ele tá um cotoco.
Ele tá um cotoco, a cena aí, ó, tá um cotoco nos braços do Jonathan. Ele foi cortado ao meio e eu vou falar sinceramente que Gojo, Satoru Gojo estaria orgulhosíssimo. Satoru Gojo estaria chorando de felicidade junto com o Zeppelin. Tomara que eles se encontrem lá no céu dos animes de personagens que morrem e vão pra esse cantinho do céu que são personagens mortos de anime. O cabelo dele descoloriu de vez, ele esqueceu de ir no salão pra colorir, ficar branco e tudo mais, e ele vira pro Jonathan e fala pro Jonathan que aquele menino, aquele garoto, que na verdade parece que a gente tá vendo Malhação também, porque de hoje assim os personagens têm 17 anos, mas na verdade parece que tem 30, assim como na Malhação que eles pegavam atores de 30 pra fazer adolescente, e assim como filmes americanos fazem isso também, né, High School Musical é um exemplo muito bom disso. Ele vira pra esse garoto que é o Jonathan Joestar e fala: você já é como um filho para mim. Caralho, Zeppelin, pelo amor de Deus, tu conhece o moleque há meia hora, Zeppelin. Tu conhece o moleque há meia hora, já tá falando que é como um filho pra você, Zé? Porque sua vida, você não deve ter tido, sei lá, mano, relações tão profundas assim, né, Zé? Também você escolheu ir atrás de destruir as pessoas, destruir a máscara com o Ramon, então foi uma escolha que tu fez mesmo. Mas, Zé, tu conhecia ele há pouco tempo, cara, mas tudo bem. O pessoal fala, né, que o importante é a intensidade do sentimento. Tem gente que a gente conhece há muito tempo e não é tão amigo, e tem gente que a gente conhece há 5 minutos e já considera parça. Te conheço há pouco tempo, mas já te considera um parceiro. Talvez tenha sido assim com o Zeppelin, mas pra mim, conhecia meia hora e Zeppelin ali na emoção da morte falou que parecia o filho só pra, enfim, deixar o Jonathan feliz. Mas Zeppelin, no final da sua vida, passa todo o seu poder de Ramon para o Jonathan Joestar, e esse se torna muito poderoso e preparado para derrotar o Dio. Aí ele se encontra lá com os outros colegas do Zeppelin e tem um dos caras que é muito engraçado, que ele pula num espacate que eu nunca vou conseguir abrir na minha vida toda, mesmo que eu faça alongamento durante 10 anos, e aí a pessoa meio que segura o espacate e aí ele vem assim com a mão, pá! É o golpe dele, golpe especial e é ridículo. É assim, mesmo assim, ridículo demais. E se não fosse ridículo, eu ia estranhar, porque como eu tô falando sempre, isso aí é Jojo. Tem que ser ridículo, tem que ser assim, realmente impressionantemente ridículo, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que poderia ser tão ridículo. Então Jojo vai enfrentar o Dio numa tentativa final de acabar com ele, é o confronto final. E aí uma hora ele acha que tá ganhando, aí do nada o Dio aparece com os poderes de gelo, aí ele é cortado ao meio, mas volta, aí sai um laser pelo olho dele, uma coisa meio X-Men, mas no final o Dio é derrotado. Na verdade a cabeça dele é cortada, só que um dos lacaios dele pega essa cabeça e meio que o objetivo dele agora é pegar o corpo de Jonathan Joestar, claro, um dos corpos mais poderosos, com esse Ramon e tudo mais, bem físico. Aí o Jonathan casa com a Erina e tudo mais, e eles ficam felizes, ela também chora de emoção por estar com ele, só que o Dio aparece no navio que eles estão e ferra tudo de vez, meu amigo. Pega fogo e tal, o Jonathan morre, e aí nós começamos a ver a proposta maior de Jojo, que é o destino. Então, o filho do Jonathan, né, que eu acho que é George o nome dele, ele conhece depois a Lissa, que é o Stroheim, acho que é esse o nome dele, Stroheim, cuidou dela e ela até aprendeu Ramon, e eles têm o Joseph como filho. E aí, nessas primeiras partes, né, 1, 2 e 3, é sempre assim, acaba a história, o personagem principal tem um filho, esse filho dele tem um filho, e aí esse filho que é o protagonista. Deu pra entender? Aí fica basicamente isso. O vô, que era o protagonista da história antiga, e o neto, que é o novo protagonista, o novo pica das galáxias da situação. Dando um exemplo bom aí, a parte 3 é o Joseph como avô e o Jotaro como neto ali, os dois juntos atrás do Dio. É bem confuso, mas dá pra entender. É vô e neto, vô e neto, vô e neto, é isso. Pensa dessa forma. Coitado, os Joestar sempre vão estar fudidos, vão ter que ir atrás do Dio ou de algum lacaio do Dio, as máscaras de pedra de alguma maneira, e vai ter que resolver isso, tá nas costas dele. Então se nascer um Joestar e falar, olha galera, não quero isso não pra minha vida, sério mesmo, não quero, eu quero fazer uma faculdade, como administração, quero fazer publicidade e propaganda, quero trabalhar com algo normal e seguir minha vida como um cidadão comum, um cidadão médio. Não vai conseguir, meu filho. Você tem lá Ramon, você vai ter outros poderes e que você vai ter que usar para derrotar o seu fardo. Então realmente o destino sempre chega até os Joestar. Mas isso é papo para outro vídeo, porque aí nós chegamos na parte 2, onde nós temos Joseph Joestar, que no caso é dublado por Guilherme Briggs e a dublagem é maravilhosa. E o Joseph é um personagem que conquista a gente muito mais rápido do que o Jonathan conquistou, por exemplo, porque ele é extremamente carismático, ele é confiante e muito mais brincalhão. Tanto que a parte 2 de Jojo, ela é extremamente engraçada, extremamente hilária. O Joseph tá nas situações mais sérias possíveis e ele faz uma gracinha, uma brincadeira. Tem a hora lá que o Stroheim aparece porque
ele traiu o Speedwagon na cara dura. E aí o Joseph simplesmente tira da porra do bolso dele uma submetralhadora e começa a metralhar o cara a la Rambo. E é claro, como um bom e velho anime, armas, tiros não adiantam bosta nenhuma e ele tem que se resolver ali usando o Ramon, mesmo sem saber ainda o que é o Ramon. E aí depois ele vai atrás, né, do Speedwagon, que é tipo um tio, né, pra ele, ajudou ali a criar ele. E aí ele se veste de mulher pra entrar lá, fica engraçadíssimo, ele arrebenta lá os guardinhas, então é muito engraçado. O Joseph logo de cara, ele já tem várias situações que conquistam a gente. Aí a gente vê o que vai ser o grande centro dessa parte 2 de JoJo's Bizarre Adventure, que são os homens dos pilares. E o primeiro homem do pilar que aparece, que ele vai aprendendo a falar aos poucos, ele aparece primeiro como um Neandertal, só que aprende muito rápido. E aí o cara, ele consegue fugir, sair pela tubulação, quebrando todos os ossos dele. Então é basicamente isso, o ridículo continua, sempre vai estar lá, graças a Deus, que foi um dos motivos que fez eu gostar de Jojo. Aí tem toda a treta lá, que envolve o soldado alemão, o Speedwagon, esse homem aí, o das cavernas, que eu esqueci o nome dos pilares aí, e o Joseph também, e eles meio que conseguem derrotar esse cara. Só que ele não morre, ele só vira pedra, mas ainda tem sinais vitais lá pelas máquinas que eles analisam. E assim Jojo vai atrás de aprender mais Ramon e conhece o César. E o César, assim, é o personagem clássico de Jojo, né? Aquela sensualidade. E eu gosto muito de Jojo no sentido de que sempre que dois personagens meio que se conhecem, eles têm personalidades muito fortes, né? Todos os personagens meio que protagonistas de Jojo têm personalidades muito fortes. E claro, quando eles têm que trabalhar em conjunto com outra personalidade muito forte, isso bate de frente e não dá certo logo de cara. Eles têm que se ajeitar, porque em Jojo literalmente são todos pavões, todos leoninos, eu diria, do signo de leão, que gostam de aparecer, então querem aparecer um mais que o outro sempre. E é o caso do César com o Joseph. E eu gosto muito de ver sempre esses conflitos que tem, até que esses pavões que sempre querem aparecer comecem a trabalhar em conjunto e comecem a gostar uns dos outros. Eles se entendem muito por causa do Speedwagon e vão lá treinar com a mestra Lissa Lissa. Assim eles melhoram o Ramon deles e se preparam para o seu desafio final. E a Lissa Lissa, né, que é a mestra de Ramon, ela tem dois caras que trabalham para ela que também manjam muito de Ramon. E aí, mestra Lissa Lissa, caralho, velho, você poderia ter evitado lá o problema que dá pro Joseph, porque eles estão lutando do ladinho de onde você tá. Por que você não pode olhar a luta? Ela ficou lá na casa dela, simplesmente ficava, ai, meu Deus, eu tô preocupada, o que tá acontecendo? Então vai lá olhar a merda da luta, que é do seu lado, tá pertinho de você. E aí Joseph luta contra um dos homens dos pilares que aparece, que é o AC/DC. Eu não conseguia evitar, toda vez que falava AC/DC, eu pensava na banda de rock. Essa música é deles, né? Eu espero que essa música seja deles, porque senão eu vou passar vergonha aqui. E aí, cara, ele luta contra o AC/DC, é uma luta muito engraçada, muito boa. Corta o braço do AC/DC, ele começa a chorar. Por isso que eu falei, nos momentos de Jojo, que a luta tá séria e tal, fala assim, nossa, Joseph tá ferrado. E o AC/DC começa a chorar, cara. Ai, meu Deus, que dor, caramba, que é isso, tá ferrado? Igual um bebezinho. Porque, claro, fazia 10 mil anos que o cara não sentia nenhum tipo de dor. Mas ele derrota o AC/DC, o César também consegue ali passar pelo último treinamento de Ramon. O Joseph, safadinho, vai lá e começa a espiar a Lissa Lissa que tá tomando banho. E, cara, isso aí ficou um pouco estranho, porque depois a gente descobre que a Lissa Lissa é mãe dele. Então o cara tava dando uma espiadinha ali, né, na mãe dele tomando banho. E aí, porra, Joseph, que é isso, cara? Pelo amor de Deus. Jojo é politicamente errado em muitos momentos, cara. Não tem vergonha de ser politicamente errado, não, cara. Joga na nossa cara. Talvez seja por isso que Jojo realmente ou a pessoa ama ou ela odeia. Não tem meio termo. A história segue, o objetivo deles é derrotar o Cars e o Amo, que são os outros caras do Pilar de Pedra que querem pegar uma pedrinha super poderosa que reflete muito o poder do sol para se tornarem mais poderosos. E aí vem uma coisa de Jojo que é muito legal, que ele tem muita maestria em mudar a dinâmica das suas cenas e do que tá acontecendo na história. Se na morte do César tivesse uma gracinha ou ele aparecesse vivo do nada, eu não ia estranhar. Eu ia aceitar de verdade, porque Jojo faz isso. Agora, a cena foi muito boa. Ele conseguiu mesmo mudar. Trouxe algo que a gente nunca tinha visto no Jojo. Uma cena dramática, uma cena realmente triste, sem gracinhas. O Joseph chora, promete vingar o César, e aí a Lissa Lissa tenta segurar e falar pra seguir em frente, mas claro, foi um querido discípulo dela, então ela não consegue e começa a chorar também, e os dois têm mais essa determinação, essa motivação para derrotar o Cars e o Amo. Realmente, Jojo consegue, cara, tem maestria. Se ele se propõe a fazer uma cena dramática, mesmo com todo o nonsense e dramalhão que veio antes, ele consegue fazer uma cena dramática. Se é para fazer uma cena um pouco mais assustadora, ele consegue fazer também. Realmente,
basicamente é o criador de Jojo mostrando, olha, minha proposta é nonsense e coisas engraçadas e dramalhão, mas eu consigo fazer isso se eu quiser, eu tenho essas cartas na manga e eu vou colocar quando eu achar que tem que ser necessário. Assim eles entram numa disputa, né, o Joseph luta contra o Amo e aí a Lissa vai lutar contra o Cars. E o Amo é muito engraçado, cara, porque ele tira aqueles negócios do corpo dele, das costelas, um aspirador de pó, que vai sugando pra caramba. Inclusive eu precisava de um desses aqui na minha casa, que a minha cachorra tá soltando muito pelo e o meu às vezes não tá puxando. O Joseph consegue derrotar o Amo, né? E ali a Lissa se ferra porque o Cars, é claro, não vai seguir as regras. Mas a gente acha que ele foi derrotado, só que ele tá com a máscara de pedra, com aquela pedrinha super poderosa que reflete muito bem a luz do sol. E aí é Cars contra Joseph. Ele pula de um penhasco e, claro, Jojo normal, super normal, ele tira do bolso, ou na verdade repetindo da bunda, um avião gigantesco e começa a pilotar, né? Eu não sabia nem que o Joseph sabia pilotar avião. E o Cars ali com as suas asas vai atrás, o soldado alemão ajuda ele, eles tacam o avião dentro de um vulcão para tentar derrotar o Cars. Não dá certo porque Jojo faz uma explicação realmente científica, até esse Jojo consegue fazer, faz uma explicação científica que eu nem sei se aquilo é verdade, se funciona, mas eu acreditei que o Cars faz um negócio de bolha que cobre o corpo dele, então a lava, o calor da lava não consegue chegar. Mas no final ele é derrotado porque o Jojo faz uma erupção muito grande no vulcão. E como é que ele derrota o Cars? Nossa, cara, pelo amor de Deus, cara, isso foi muito doce. Ele explode a porra do vulcão e aí uma das pedras com ele, o Cars em cima, voa até o espaço. Ele vai até o espaço e joga o Cars no espaço, cara. E aí só faltava aparecer uma nave intergaláctica com aliens que abduzem o Cars. O Cars deveria ser abduzido por aliens. Eu acho que deveria ter sido isso que aconteceu para ele ser derrotado de verdade. Tipo, você nunca vai imaginar que o jeito que o Joseph vai derrotar o cara é que ele vai tacar o cara no espaço. E pra mim é um Jojo, eu acredito. Faz de um jeito que eu acredito, que eu aceito, que eu dou risada e que eu não queria que fosse diferente. Quanto mais nonsense, melhor. Essa é a grande magia de Jojo, cara, de verdade. Assim eles conseguem derrotar o Cars e todo mundo acha que o Joseph morreu, mas é claro, ele aparece vivo do nada. Se ele apareceu vivo do nada, eu não tenho nada o que questionar, tá tudo ótimo. Se o César também aparecesse vivo do nada, eu também ia questionar, tá vivo, tá ótimo, não ia me incomodar. E assim a parte 2 acaba e seguimos pra parte 3, onde Joseph, já velhaço, vai atrás do Jotaro, que é o seu neto, que o Jotaro tá falando que foi possuído por um espírito maligno, e o resto é história. Conclusão, o que eu achei de JoJo's Bizarre Adventure? Você já sabe que eu gostei por causa do vídeo, mas vamos falar agora um pouco mais profundamente, assim, né, um pouco mais sério. Tentar, pelo menos, que com Jojo é muito difícil ser sério. Eu relutei muito em assistir JoJo's Bizarre Adventure, porque eu sempre gostei, claro, de Battle Shonen, ou de uma história que nem fosse de lutinha, mas sempre gostei de histórias que tivessem uma certa profundidade e tratassem de certos temas e que, beleza, até fossem nonsense, mas nunca foi meu estilo assistir algo extremamente nonsense. Só que todo mundo falava de Jojo e eu já tinha assistido os principais animes que a galera, sabe, é mainstream, que a galera gosta muito, tem muitos fãs. E eu falei assim, vou assistir, até porque já tem tudo dublado. E o tipo de anime que Jojo é, nonsense, cheio de gracinha, eu gosto muito mais de assistir dublado. E cara, eu gostei muito logo de cara, porque os personagens são muito carismáticos, é muito autêntico tudo, cara. Então tem algo que te fascina ali, que te atrai. Com certeza não é a história que faz isso, no sentido de que a história é muito previsível. A gente sabe que o Joestar vão lutar com o Dio e que eles vão derrotar, e o jeito que vai ser, e que uma hora eles vão parar a luta e ficar falando um monte de diálogo um pro outro, e do nada eles vão tirar um poder da bunda, como eu falei, a gente sabe de tudo isso. Mas tem algo ali que fascina, e eu acho que tem muito a ver com a estética de Jojo também, né? O traço é muito único, os cenários grandes, a personalidade dos personagens, aí não é tanto a estética, né? É algo da criação dos personagens. Mas tem algo ali que me atrai, e com certeza não é a história, de verdade. Eu acho que nunca tinha acontecido isso comigo em relação a um anime. As cores são muito vivas, né? A harmonia entre elas é tudo muito bom. A criatividade dos poderes e como os personagens usam esses poderes. Então eu gostei muito, vou continuar assistindo e já tive notícias boas de amigos falando que cada parte que passa, Jojo é igual One Piece. Só vai ficando melhor e melhor, não tem nenhum baixo. O bagulho só vai alto, 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 alto e vai ficando muito bom. Inclusive já me falaram que o mangá, né, já tá mais à frente, continua até hoje, e as partes que ainda não foram adaptadas para os animes são muito boas e a galera tá ansiosa para ver isso adaptado. Então gostei bastante, vou continuar trazendo isso pro canal. O próximo vídeo será sobre a parte 3, que é um pouco mais longa, e tem o Jotaro, que já se tornou meu personagem favorito de Jojo muito rapidamente, gostei muito desse personagem. É isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e comentar o que você pensou e achou a primeira vez que você assistiu JoJo's Bizarre Adventure. É isso, muito obrigado, valeu e até a próxima.